Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. É no profundo do nosso coração que Deus conversa com a gente. É aqui dentro que Ele se manifesta. Então, quando Jesus diz que ninguém vem a Ele se o Pai não o atrair, e como que o Pai atrai as pessoas? Conversando com elas. E quando elas também se dispõem a ouvi-lo. Porque tem vezes que nós vamos conversar, mas não queremos ouvir quem fala. Mas Deus, Ele vai conduzindo a gente. E se a gente vai se abrindo à graça, vai se deixando ser tocado por Ele e sentir a necessidade de ter os seus pecados perdoados, de ter uma vida nova, o Pai leva para quem? Para Jesus. Porque ali em Jesus, Ele vai ter o perdão dos pecados, o alimento para a sua vida, porque Ele é o pão descido do céu, em contraste com o pão que Moisés deu ao povo, né? O maná, e que todos morreram. Distinguir o pão da vida e o pão da morte. Ele até usa uma expressão forte: eu sou o pão vivo. Algum dia vocês ouviram alguém fazer pão e dizer assim: eu fiz um pão vivo? Não, pão vivo quer dizer um alimento cheio de vida, vida divina, vida eterna, que é o desejo do nosso coração. Nós não queremos morrer, nós queremos viver para sempre. É um desejo de vida eterna. E se instruídos por Deus, desejamos essa vida eterna, quem é que abre o caminho? Jesus. Ninguém conhece o Pai senão aquele que veio de junto dele. Por isso, quem pode revelar o Pai na sua pessoa é Jesus, abrindo os portões dos céus, curando as feridas do coração e nos conduzindo assim à casa do Pai. É um movimento que Deus vai fazendo dentro de nós. Por isso que é importante que nós, sabendo disso, nos deixemos ser conduzidos pelo Pai, que vai nos levar a Jesus e que Jesus vai abrir as portas do céu para todos nós. Ele é o pão vivo descido do céu. Ele já estava preparando os discípulos para falar da Eucaristia. A Eucaristia
é o pão vivo descido do céu. Nós não comungamos a Eucaristia porque se a gente não tiver, né, em comunhão, não comungar todo dia ou todo domingo, né, a gente não está em comunhão com Deus. Mas a Eucaristia é o próprio Jesus, é o desejo de estar em comunhão com Ele, em unidade com Ele, de vida, de fé e de caminhada. Não se separa uma coisa da outra, porque o cristianismo é o modo de viver a fé cristã, mas os cristãos, esses são os verdadeiros, que estão dentro do cristianismo, porque muitos vivem a fé porque herdou dos pais, porque, foi batizado, foi crismado, tudo, mas ainda não vive a fé. Então ele está dentro desse cristianismo, né? dessa forma de ser cristão. Mas o verdadeiro cristão é aquele que tem consciência de quem o chamou, de quem o redimiu e de quem o alimenta. Então, quando nós dirigimos a Eucaristia, nós devemos dirigir a ela sabendo que esse é o pão vivo descido do céu. Vida para o mundo. Ele dá vida. E vida divina, não é vida só para esse tempo aqui não, que é curto e que passa rápido, e que se nós não tomarmos cuidado, nós perdemos tempo e não melhoramos a nossa vida e o nosso coração. A primeira leitura já nos mostra a consequência dessa vida, que é Jesus no coração dos apóstolos e no coração dos diáconos que prestavam serviço. Ontem nós vimos Estevão, hoje já é Filipe, que aparece com a sua missão, uma pessoa conduzida pelo Espírito Santo. Olha que bonito que é. Filipe o Espírito Santo diz para ele, vai para tal lugar, e ele foi, e lá encontra esse etíope, e aproxima e escuta que ele está lendo o livro do profeta Isaías, mas ele não entende. O Felipe pergunta se ele sabe interpretar, e ele vai dizer, como? Se ninguém me explica, de quem que ele está falando? Está falando dele mesmo? Está falando de alguém? E aí entra a palavra de Filipe, que é a palavra da igreja. A igreja, na sua tradição, né, ela traz originalmente o sentido da revelação de Deus, através do seu magistério, através da Sagrada Escritura. Isso que é tradição, é trazer na íntegra aquilo que Jesus ensinou, aquilo que aconteceu realmente, porque muitas interpretações podem ser feitas. Às vezes alguns viajam, né, nas suas interpretações, aí não é mais a revelação de Deus, aí é coisa própria da pessoa. Então a verdadeira fé é aquela que a igreja ensina, né, com fundamento, com verdade. E Filipe é essa palavra da igreja. Ele vai dar ao eunuco o entendimento da Sagrada Escritura que o etíope não tinha. Quantas vezes nós lemos a Bíblia e não entendemos ela? E aonde nós vamos buscar explicação ou entendimento dessa palavra? Na igreja, na comunidade de fé, com seus pastores e ministros. É ali que nós vamos ouvir a autêntica e genuína palavra de Deus e da igreja, né, que é fiel aos ensinamentos de Cristo. Ela nunca deixou de ser fiel. Algumas pessoas podem ser infiéis ao ensinamento de Cristo, mas aqueles que são fiéis, permanecem fiéis, é desses que nós temos que ouvir com clareza as coisas. E nós vemos nesse acontecimento de Filipe, um caminho a ser feito. Primeiro, não entender as Escrituras. A igreja ilumina com a visão completa dos acontecimentos. Dá entendimento à pessoa. E, consequentemente, o eunuco, sabendo o que era e de quem falava, que era Jesus, que Felipe anunciou, ele diz, por que não batizar? Aqui tem água, né?
por que não batizar? E assim desceram e Felipe batizou o eunuco. Ele foi arrebatado de novo e o eunuco volta para sua casa explodindo de alegria, feliz da vida. Um trabalho que nós, Canção Nova, no seu carisma, buscamos fazer, é levar as pessoas a fazer uma experiência com Deus, um encontro com Deus. Aqui nós vemos etapas que são feitas a catequese, né, o batismo e depois a inserção na vida da fé, o Espírito Santo que inundou o coração desse etíope. Quer dizer, uma vida nova. Antes ele não conhecia nada, agora ele conhece, ele sabe e ele mergulha nessa vida nova e experimenta a alegria dessa vida nova. O trabalho que nós fazemos não é outro senão levar as pessoas a ter esse encontro com Deus, essa experiência profunda com Ele, para que a sua vida tenha sentido, alegria. E aí você vai entender que o pão vivo que desceu do céu é o alimento nosso de cada dia. E que vai conservar em nós esta alegria, esta vida nova. Fazer a experiência do encontro com Deus, pela escuta da palavra, pela compreensão da palavra e pelo mergulho que nós fazemos no mistério que acabamos de conhecer. Que o Espírito Santo, que é o nosso grande formador, nos leve à compreensão cada vez mais profunda do mistério que celebramos. O anúncio da palavra, os sacramentos da igreja, o batismo, a crisma, o sacramento do matrimônio, o sacramento da unção dos enfermos, tudo isso é ação da igreja, é em prol da pessoa, para que a pessoa, vivendo esses momentos, faça essa experiência com Deus e permaneça nela para sempre. Porque nós não estamos fazendo coisas que tem que se repetir muitas vezes, né? Não é algo que precisa repetir, mas é algo que uma vez entrando na vida divina, uma vez fazendo essa experiência, a gente permanece firme para sempre. É isso que Jesus pedia aos discípulos, né? Pediu para Pedro. Pedro, uma vez convertido, confirma seus irmãos na fé. Então nós só perdemos o céu se nós descuidarmos de nós mesmos ou rebelarmos contra Deus. Mas quem faz a experiência do seu amor e da sua misericórdia, da sua compaixão, esse jamais vai esquecer e estará marcado com essa vida nova que Jesus trouxe. Eu sou o pão vivo descido do céu. Que esse dia nós meditemos nesse pão vivo e desejemos esse pão vivo e purifiquemos o nosso coração para que a alegria dessa vida que Jesus nos dá seja plena em cada um de nós.